Bom dia, bom dia. Bom café com Jesus hoje para todos nós. Um momento maravilhoso que nós temos todos os dias. Comecemos o nosso café com Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Dando início ao nosso café com Jesus, fazemos a nossa oração. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e que eu tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti um verdadeiro sentido do amor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e Ele traz junto com a presença dEle o amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, meus filhos, este lugar, onde nós estivermos, Senhor. Onde que nós colocarmos os nossos pés hoje, que seja a Tua presença conosco. Seja bem-vindo, meu Deus. Ao seu comando inclino o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. É o nosso Deus, é o Deus meu, é o meu Deus, é o seu Deus, caminhando conosco. Que bênção nosso café com Jesus hoje, que nós vamos falar sobre a prudência. Então, diante da palavra prudência, vamos começar com a palavra, certo? Amém. A paz de Jesus, amor de Maria. Que Deus abençoe. E essa prudência nos traz na palavra. Então, como é com Jesus, vamos caminhar com Ele? Pega a tua palavra em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Se puder, coloca aí, fazendo um favor, Mateus 7, 24. Mateus capítulo 7, 24, que é o versículo, sabe? Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Nosso Senhor Jesus nos dá essa parábola, que tem a casa que é construída sobre a areia, que ela desaba, e a casa que é construída sobre a rocha. Então, quando fala a palavra casa, nos traz família, certo? Família. Sejamos, obrigado, família de Deus aqui na terra. E para que tudo isso aconteça, nós precisamos ser prudentes, olha só. Pois quem ouve estas minhas palavras e ouve a palavra de Deus e põe em prática, é semelhante a um homem prudente. Vamos lá? Então, a palavra prudente traz para nós um direcionamento muito importante. No Catecismo 1806, prudência é a virtude que dispõe a razão, a prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e escolher os meios adequados para realizá-lo. Então, a razão caminha com a prudência. Vamos lá. Vamos trazer tudo assim mais rápido para nós, tá? Nós não vamos entrar muito no ensinamento total, nós vamos falar um pouquinho e nós vamos ver a prática, para que a gente aprenda a viver a prática, certo? É isso que nós vamos ver. Porque tem muitos ensinamentos que nos é apresentado, os nossos padres, a gente degustou disso, mas nós temos que trazer na prática, tá? Então, a razão nos traz um direcionamento. Vamos lá. Um homem prudente com razão, ele sabe, por exemplo, que essa vela aqui, se você colocar o dedo, queima. A razão vai te mostrar que ela queima. Então, eu não vou colocar o dedo. Mas se eu não sei da minha razão, o meu sentimento, que vai me colocar uma verdade, que vai me trazer algo bom que vem de Deus, para que não aconteça aquilo, mas diante da minha razão, eu sei que aquele proceder ali é correto. Eu tenho que colocar o dedo porque eu tenho que apagar a vela. Um exemplo. A razão vai fazer que eu entenda o motivo, o que eu tenho que fazer, certo? Então, um homem prudente, ele pensa antes de ele já colocar o dedo. Ah, não, mas eu vou colocar o dedo, vai queimar. Não, eu tenho que colocar o dedo porque tem que apagar. Então, a razão te faz você ter esse discernimento. Mas aí, a razão sem a fé, ela não caminha corretamente.
também, com discernimento para a salvação. E a fé sem a razão também. Vamos dar um exemplo? Se eu tenho a razão na educação do seu filho, você tem um bom pensamento, você é uma pessoa que é um homem ou mulher prudente que reflete antes de você fazer algo, você parou, você pensou, você não agiu com impulso, com as paixões, e você, vamos lá, na correção do seu esposo, nós estamos falando de família, você mulher, o homem, na correção da sua esposa, você viu que a tua esposa está fazendo algo que está dando um mau exemplo para o seu filho, ou o pai fazendo um mau exemplo para o filho. Aí você viu que com a razão você pensou, você falou, olha, está errado isso aí. Mas o que era o certo de fazer? O certo é de fazer isso. Aí eu vou corrigir, eu corrijo só com a razão. Eu chego xingando, eu chego maltratando, eu sou aquela pessoa arrogante, mal educada. A tua razão estava certa. Mas você não agiu com o ato da fé. Um exemplo em Jesus, a mulher adúltera. Ele chegou, trouxeram uma situação para ele. O que ele fez primeiro? O ato de fé, refletiu, ele se abaixou. Depois ele usou o juízo, que ele disse uma palavra. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E ali naquele momento ele tem uma decisão para dizer para essa mulher: filha, quem te condenas? Ninguém. Ele refletiu a vida daquela mulher, se colocou no lugar dela, a resposta que podia acontecer se ele falasse que não era pecado. A lei, diante da lei, quem falasse que o pecado de adultério era apedrejado até a morte, então ele ia contradizer, mas ele deu um direcionamento já pensando na reação daqueles homens. Então ele refletiu, ele usou o juízo e ele tomou uma decisão para todos ali. Então, a razão sem a fé, precisamos olhar para Jesus. E a fé sem a razão? Como que é a fé sem a razão? Eu rezo, eu oro, eu sou uma pessoa de oração, de muita fé. Mas a minha família está passando um problema lá, eu estou ali rezando e minha filha de repente aqui, eu vejo que ela está triste. Eu não estou nem aí para ela. Qual que seria o correto? A razão fazeria você pensar. É você ir parar o que você está fazendo e ir até lá. Vamos dar outro exemplo. Alguém chega e fala, teu filho está usando droga. Eu estou rezando. Eu fico só rezando. E não tem ação. A fé nos traz assim, a esse direcionamento, mas eu estou ali e vem aquela razão na minha cabeça, não, mas eu não posso ofender meu filho, eu tenho que dizer a verdade, não, mas eu tenho que ter o respeito humano. E aí, a razão não. A razão vai te levar você a pensar, a refletir. Que diante daquele pecado, diante daquela situação, eu tenho que falar. Irmãos, está aí a fé e a razão andando junto, que nos traz a prudência. Agora nós vamos viver ela, um discernimento rapidinho. Como que eu vivo isso na minha família, na minha casa? Vamos lá. Então, a prudência é a virtude que dirige toda ação ao devido fim, que por isso procura os meios convenientes para que a ação seja tudo bem feita. Vamos dar um exemplo aqui na palavra. Jesus, ele traz para nós aquele momento que, em Lucas 16:8, que ele faz aquela reflexão do proprietário mau lá, que é perdoado, mas ele não... ele usa da astúcia, né? Que ele devolve ali para as pessoas a mais, para que as pessoas depois acolham ele. Então, ele devolve a mais. Ele fala que os filhos deste mundo é mais prudente. Então, qual foi a prudência ali que Jesus quis mostrar para nós? Que aquele homem, ele pensou lá na frente, ele refletiu. Então, a prudência nos faz refletir antes do acontecimento. A prudência nos faz nós vivermos essa graça. A prudência nos faz nós refletirmos a verdade. Então a prudência nos faz nós interiorizar nós estamos fazendo isso, nós estamos sendo prudentes, nós estamos refletindo. Então 3 palavrinhas para nós vivermos. Nós temos que refletir. Primeiro passo, refletir. Segundo passo, nós temos que usar o juízo. E o terceiro passo, a decisão. Vamos lá? Diante da família, nós sabemos que a família está sendo atacada por Satanás.
Se eu sei dessa situação, como que eu vou agir? Vamos lá. A reflexão. No primeiro momento nosso, nós vamos trazer nosso dia de ontem. Como que eu agi diante de alguma coisa que aconteceu comigo? Ou aconteceu algo comigo ontem, ou eu estou vendo algo diferente dentro da minha casa, como que eu devo agir? Eu falei já no primeiro impulso? Ou ficou aquele algo meio mastigado, e eu falei, o que eu vou fazer dessa situação? E eu pensei, falei, não, vou pensar melhor, e depois eu falo? Vou dar um exemplo, que pode acontecer contigo, que você primeiro reflita, não haja com impulso. Uma pessoa que age com impulso, ela não é prudente. Por exemplo, aconteceu comigo um exemplo. Eu cheguei em casa, minha esposa, como estava nervosa uma época, faz tempo já, quando eu cheguei, logo no início da minha conversão ali, e eu cheguei em casa, eu tinha um problema muito sério, deixava as coisas jogadas assim, e ela ficou nervosa com aquilo. E naquele momento ela pegou e falou assim, eu não aguento mais, ela explodiu. E naquele momento ela falou, eu fiquei nervoso na hora, mas só que eu usei da prudência, sem eu saber que era prudência, mas com a fé, junto com a razão, eu sabia que era o certo. Então eu usei a razão. A razão era o quê? Não falar na hora que estavam os dois nervosos. O que eu fiz? Eu escutei, minha vontade era de fazer outra coisa, mas eu fui no banheiro, tomei um banho. Lá comecei a pedir a Deus um discernimento. Naquele momento, eu saí para fora, vesti uma camisa escrita do acampamento de casais, que tinha 2 corações. Eu cheguei, olhei para ela, aí eu me lembrei daquela palavra que falava assim, não trata o mal com mal, trata o mal com amor. Só fiz isso, foi a voz de Deus. Então eu usei a razão, a refletir naquele momento, coloquei o juízo, né? O que Deus fazeria, discernimento vindo de Deus, escutei a Deus, trato o mal com o bem e tomei uma decisão. Fui lá e falei para ela. Falei, amor, meu coração e o teu precisam se unir agora. Eu olhei para ela e disse, eu te amo. Na hora ela me abraçou, eu e ela choramos. Ela até falou, desculpa que eu fiquei nervosa por causa disso. Eu falei, não, eu também errei. Irmãos, reflexão, juízo, você traz Deus nessa reflexão, passa por dentro do teu coração, a resposta que você tem que dar, passa por Deus. E diante dessa decisão, o terceiro passo, toma a decisão, faz aquilo que Deus te colocou. Então a pessoa prudente, ela vai refletir, vai usar o juízo com Deus. É uma decisão, discernimento, a prioridade, coloca tudo aquilo que aconteceu, busca Deus ali dando uma resposta, o que Deus fazeria, como que Deus agiria, o que é o certo diante de Deus. Uma resposta para nós sempre. Deus fazeria isso, como Deus agiria. E aí você está caminhando com Jesus, usando a razão e a fé. Então aí está um discernimento maravilhoso para o homem e a mulher prudente. Um exemplo hoje, vamos fazer na prática com você e comigo? Tem algum problema que você está vivendo aí que talvez você já usou daquela explosão? Mas fala, puxa, e agora? Vamos usar a razão. Eu explodi, usei um momento errado. Como que eu devo fazer? Como que eu devo fazer diante disso? Como que eu devo fazer? Como que eu devo agir diante disso? Reflete. Reflete hoje. O que eu fiz hoje? Eu estou refletindo. Se eu usei aquele jeito, aquela explosão estava errado? Estava errado. Então vamos refletir, vamos lá. Tem que ser tudo do meu jeito? Outra coisa importantíssima na reflexão. Se você está conversando com outra pessoa, a família, você tem que conhecer essa pessoa, porque cada um tem um jeito, meu irmão. Talvez nós entramos naquela rotina do trabalho, nós não percebemos. Às vezes aquele teu filho, a tua filha está precisando, não é do dinheiro, teu filho, tua filha está precisando de um diálogo. Na tua reflexão você está refletindo isso? Vamos lá, usando a reflexão, o juízo e a decisão. Aí eu refleti, eu cheguei só falando, eu estou ajudando meu filho somente na parte que ele precisa, eu vou lá e ajudo. Mas você já parou para refletir se teu filho ou tua filha não está precisando do diálogo? Não está precisando de conversar, não está precisando de falar algo? Nessa tua reflexão, será que é só... E conhecendo a tua filha, que jeito que você chega nela? Agora vamos usar o juízo, tá? Se eu tenho uma reflexão, eu agi errado, falei alto, eu gritei, não agi correto, ou meu filho está agindo de um jeito, me chegou tal notícia de um jeito, como que eu devo agir, como que eu devo falar para ele, para ela, para o meu esposo, para ele entender. Ele é uma pessoa, usando o juízo agora, a reflexão,
Eu vi o problema, estou colocando para Deus, converso com Deus. Na minha reflexão, deixo Deus ir agindo, Deus, o Espírito Santo me mostrando, eu vou indo. Eu silenciei, eu fui um homem prudente até esse momento. Agora, eu estou usando a razão diante desse problema. Não é certo que está vivendo meu filho, minha filha, meu esposo, mas como que eu vou chegar nele? Eu vou chegar explodindo? Será que ele é uma pessoa que aceita a correção imposta? Ou ele aceita num diálogo mansinho? Dá um exemplo do meu filho. Se eu chegar impondo para ele, ele sim endurece. Mas se eu chegar conversando... Então, o juízo te faz o quê? A se pôr no lugar da pessoa. Como que você receberia essa situação? Como que você agiria? Aí você coloca na prática. Vou dar um exemplo. Eu tinha um problema com ele, agora me vê agora, sei, tá? Logo que ele era bem pequeno. E eu fui no curso de pais e padrinhos e vi uma irmã lá falando pais e padrinhos que sempre ela usava da conversa com os filhos, talvez de usar varinhas, aí fazia a pessoa refletir. Tem pessoas que é assim, que tem que fazer refletir para depois ela... Sempre nós íamos assim, usávamos assim, não queria ir e tal, nós vou pegar a varinha. E não dava certo, sempre a mesma coisa, mesma murmuração para ir tomar banho. Aí eu comecei a conversar antes, que eu vi aquela explicação, né, diante da fé, do crer, estamos lá junto, caminhando na igreja. Falei, eu vou usar disso aí. Falei, então, meu filho, o papai não quer fazer... Eu de longe. O papai não quer... vai tomar um banhinho. O papai não quer que o papai use a varinha. O papai ama muito você. Mas o papai usa porque talvez você não quer obedecer o papai. Mas dói o coração do papai. Eu de longe, não estava vendo ele. Quando eu vi, escutei o banheiro, água caindo no chuveiro. Então você tem que conhecer essa pessoa que está com você. O jeito que ela reage com a tua ação. Com o teu mover. O jeito de você falar com ela. Você refletiu. Você tem... A ação é uma prudência. Conhecer a pessoa. Tem pessoas que reagem com você diferente. Tem pessoas que gostam que você dê atenção. Tem pessoas que gostam que você ajude ela com a palavra. Tem pessoas que gostam de um conselho. Então tem vários estilos de pessoas. Você tem que conhecer as pessoas que convivem com você. Tem pessoas... Quem vai fazer a campanha de casais sensacional. Faça aí. Você vai entender o que eu estou te falando. Você vai conhecer teu esposo lá, tua esposa. Parabéns, você que vai fazer. Faça a campanha de casais aí. Igreja Católica, maravilhoso. Eu fiz e conheci muito a minha esposa. Nós temos que nos conhecer. Às vezes nós julgamos as pessoas sem saber. Falta de prudência. Falta de usar a razão, a cabeça, a consciência. Não agir somente com a paixão. A pessoa não me ama mais. Eu vou abraçar ela, ela não... Calma. Não vou dizer aqui, porque senão a gente pode... Mas calma, conheça. Será que é isso mesmo que ela gosta? Será que ela se sente amada assim? Ou quando você chega e dá o teu tempo, quando você chega e fala alguma coisa, elogia. Então, eu te dei uma pista aí. Mas você tem que conhecer teu filho do jeito que gosta que fala. Prudência, reflexão, juízo, usando Deus, passa primeiro pelo teu coração aquilo que aconteceu, como que você gostaria de receber, como você gostaria de falar. Aí Deus te mostrou, você escutou, agora é hora de você tomar a decisão, irmão. Chega e fala com sabedoria. Não é mais só você dando as coisas, mas é você falando, dando teu tempo. Vamos conversar. Dê uma palavra de segurança. Dê uma palavra de autêntico homem de fé, mulher de fé. Dê um exemplo. Um testemunho para sua filha, para seu filho, para o teu esposo. Converse. A minha esposa aprendeu isso um dia comigo, porque... eu tinha um problema muito grande quando a pessoa chegasse me falando as coisas, eu também reagia de um jeito diferente. E quando ela falava assim, dócil comigo, eu aceitava rápido. E ela entendeu isso. Então, irmãos, é conhecer um outro. É prudência. É a prudência que vem de Deus. Então, a razão sem a fé e a fé sem a razão, nós não vivemos a graça. Que Deus abençoe. Coloco nesse dia, encerrando aqui, esse momento, para que nós tenhamos prudência. Nós precisamos ter reflexão, juízo e decisão. Para que tudo aconteça, um homem prudente caminha com Jesus. Construir a sua casa sobre a rocha é viver a graça no dia a dia. É você refletir, não agir com as paixões, com as emoções, mas agir com a razão junto com o amor divino. Esse é o verdadeiro amor. Quando tiver que corrigir, corrige. Mas com amor. Quando tiver que falar a verdade, fala. Mas
com amor. Quando tiver que dizer e ser corrigido, aceitar com amor. Deus é assim. Ele ama, Ele usa para que nós possamos viver a graça da salvação e nós possamos viver o bem onde nós estivermos. Que Deus abençoe seu dia. Neste momento nós encerramos com essa Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora passe à frente, usando aqui a razão e a fé, para que a nossa mãe faça como ela fez lá nas bodas de Canaã. Olhe para nós, veja nossos erros, as nossas falhas e leve até Jesus. E traga para nós uma palavra de direcionamento para a sua vida. Vê, você está rezando, não está escutando Deus através de uma palavra de Maria. Faça tudo o que Ele vos disser, minha filha. Vê, você está rezando e não está usando o juízo. Está refletindo, está usando a fé, mas talvez Jesus tenha falado contigo muitas vezes e você está usando somente a paixão. Como assim? Talvez você tem pessoas que têm ido até você e mostrado as tuas falhas de vocês, e você fala, não, essa pessoa aí já errou tanto, mas com o erro dela, ela está te dizendo uma coisa que aconteceu. Usa o juízo. Deus está usando deste testemunho para te mostrar algo que aquela pessoa aconteceu e não para te expor. Então que Deus abençoe essa tua ação, que Nossa Senhora está te mostrando algo que faça tudo que teu filho vos disser. Se é perdoar, se é amar, se é amar e deixar Deus ser Deus na vida dessa pessoa, que Deus te dê essa força. Então hoje nós falamos sobre a prudência. Amanhã vai ficar aqui para nós a justiça. Vamos lá, vamos degustar dessa palavra, vamos trazer para nós. Nossa Senhora passando na frente. Que nós tenhamos um dia abençoado. Daqui a pouco o Lectio Divino também vai dar uma força grande. 7h20 estarei entrando com o Lectio Divino, maravilhoso. A palavra trazendo para a nossa vida, a reflexão diária de ontem, de hoje. Que Deus abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.